A gente vai falar muito de pandemia em diversos momentos aqui no Bandeirantes Acontece, mas outros temas que estão na nossa pauta. Lembra do programa de redução de salários, de contratos e tudo mais, que foi possibilitado para adaptação ao período que a gente estava vivendo? Pois é, o programa está chegando no fim. A Larissa Arantes, de Brasília, fala com a gente. Fala, Larissa. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Thaís. Termina na quinta-feira o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda que foi criado em função da crise gerada pela pandemia de Covid-19 no país. As empresas foram autorizadas a reduzir jornadas e salários ou também a suspenderem temporariamente os contratos de trabalho. O benefício entrou em vigor em abril, terminaria em outubro, mas foi prorrogado por mais 60 dias. A redução da jornada e do salário do empregado foi de 25%, 50% ou 70% do total. E a diferença salarial foi paga pelo governo federal por meio do benefício. As empresas que aderiram ao acordo se comprometeram a não demitir os trabalhadores durante a vigência do acordo e também pelo mesmo tempo após o fim do benefício. Outro que também chega ao fim deste mês é o auxílio emergencial e o governo ainda não confirmou se haverá uma nova prorrogação do pagamento do benefício. Mas o mês e o ano terminam na quinta, né? Se tiver algum tipo de prorrogação, isso deveria estar muito bem articulado, encaminhado, porque tudo isso que foi feito, esse acordo que foi feito e essa perspectiva que foi dada às empresas foi fundamental para a manutenção de empregos. É verdade, senão muita gente estaria na rua. E você sabe que mais de 30% das pessoas que receberam o auxílio emergencial têm o auxílio emergencial como única renda nesse período. E para muitas pessoas o auxílio emergencial significou ter mais dinheiro do que tinha normalmente. Você sabia dessa, né? Porque em alguns lugares do país muita gente passou a consumir mais do que consumia com o auxílio emergencial. Eu sei que essa não é a lógica para o Brasil inteiro, mas para alguns lugares isso foi de verdade. É verdade. Em algumas famílias, por exemplo, já com adultos que nunca trabalharam, não é, com casais em que apenas um dos dois trabalha, o auxílio emergencial foi concedido individualmente para cada um deles, não é? Então, se você soma numa casa de 4 pessoas, se os 4 conseguiram um auxílio, dá R$ 2.400. É uma renda bem razoável se a gente pensar na média do nosso país, não é? E aí tem uma questão, não é, Ronald? A gente fica entre a cruz e a espada nesse assunto, porque o Brasil gastou mais do que podia, teve abuso, teve gente que recebeu sem indevidamente, teve funcionário público recebendo, teve aí a farra do boi para variar um pouco. Mas foi o auxílio emergencial que impediu que a economia brasileira naufragasse absolutamente nesse ano. O PIB vai fechar em queda de 4 e alguma coisinha por cento. Não é? Essa é, aliás, a última estimativa divulgada hoje pelo Boletim Focus do Banco Central. Foi 9, foi 7, foi 8, mas deve chegar perto de 4 e pouco. No começo da pandemia, muitos economistas apostavam, falavam, olha, tá difícil fazer qualquer prognóstico aqui, porque ainda tá tudo muito incerto, mas se o PIB cair mais de 10%, não se espantem, existe essa possibilidade. Vai cair 4%. Outros países, inclusive da Europa, tiveram perdas maiores no seu PIB. E por que isso aconteceu aqui no Brasil? Não dá para pensar em crescimento num ano como esse, ponto. 4 e alguma coisa por cento de queda foi razoável. Também por causa do auxílio emergencial. Gerou consumo, movimentou razoavelmente a economia. Como é que vai ser a partir de janeiro? O governo tem medo, é claro. A popularidade do governo aumentou com a concessão do auxílio emergencial. E aí se descobriu que, puxa vida, as pessoas ficam felizes em receber dinheiro. O PT já tinha descoberto isso lá atrás. Isso é uma história bem antiga. Apenas reafirmou uma verdade que todo mundo conhece. Mas a questão é, existe a lei de responsabilidade fiscal, existe o teto constitucional de gastos, que foi aprovado no governo Michel Temer, e as pessoas que estão ali assinando as decisões ficam com medo. Elas podem ser responsabilizadas, inclusive criminalmente, do que fizeram, não é? Então, Ronald, a gente fica aqui numa situação muito delicada. O que tem que prevalecer agora? Se é o equilíbrio fiscal ou se é a gente olhar a situação com um pouco mais de cuidado? Eu tendo a achar que olhar com mais cuidado o que vai acontecer agora, principalmente nesses 2, 3 primeiros meses do ano, tem a sua consistência. Porque a partir de janeiro, se de fato a pandemia se mantiver com esses números altos,
é possível que a gente tenha mais restrições de funcionamento nas cidades em geral. E isso é um dificultador da economia. Como é que a gente vai fazer? A gente vai voltar ao ponto inicial, de março desse ano, sem a perspectiva de nenhum tipo de ajuda do Estado ao cidadão. E, no final das contas, é para isso que existe o Estado. Não só ao cidadão, mas às empresas também. Sim. Aliás, qualquer aceno, assim, né, de ou parcelar imposto, ou adiar pagamento, ou falar, nossa, você ficou com seu restaurante fechado 5 meses, então quem sabe esse IPTU que você pagaria agora, a gente pode passar nada. Não houve um aceno. 0 aceno. O que teve para algumas empresas, por exemplo, empresas que trabalham no Simples Nacional, foi oferecido que, você não precisa pagar agora, mas você paga lá na frente. Ou seja, você não sabe que cenário você vai ter mais à frente. E eu tô falando do Simples Nacional, que pega do cara que vende cachorro-quente ao cara que tem uma empresa pequena, mas que é prestadora de serviço, que pode faturar quase 1 milhão por mês, por ano, o que não é pouca coisa diante desse cenário. Então, nada foi oferecido assim como você falou. Agora, diante da perspectiva de uma Câmara dos Deputados que está totalmente preocupada com o que vai acontecer em janeiro com a eleição do novo presidente, e de um governo que está preocupado, claro, com a popularidade, mas com o teto de gastos, a preocupação é: não teremos de verdade. Imagina só, Thaís. Se na última semana, a semana comercial mais importante do ano, já foi necessário aumentar as restrições, a gente não pode acreditar que nos primeiros 15 dias de janeiro a gente vai ter uma mudança total nesse quadro. Isso não vai acontecer. A gente só pode acreditar que isso pode se intensificar. Não podemos ser ufanistas. Diante desse quadro, o governo, como você disse, entendendo um pouco daquilo que você disse, o governo não precisa dar lucro. Ele precisa atender a população. Essa é a função primária do governo. Porém, ele tem que obedecer critérios e o teto de gastos é um desses critérios. Como trabalhar exatamente nesse limiar entre teto de gastos, popularidade? A pandemia não vai recrudescer nesse período e as pessoas precisam ser atendidas. É que a gente perdeu muito tempo, Ronald, discutindo o seguinte: qual vai ser a fonte de receita para ampliação do Bolsa Família que vai substituir o auxílio emergencial? Você se lembra dessa discussão, né? Não, e discussão com o nome de programa, perdeu-se tempo com isso com até, proposta, inclusive, vai sair do abono, vai sair de não sei aonde. Aí o presidente falou, chega, não vai sair de lugar nenhum. A gente ficou ali, rodando. Vai sair do Fundeb, lembra disso? Isso, a gente ficou rodando em falso com isso e não conseguiu dar um passo adiante. E a gente está aqui batendo as portas de 2021 com o auxílio emergencial terminando, não tendo sido identificada essa fonte, e talvez ela não exista de uma forma mágica. Se você cortar de algum lugar, talvez dê para fazer isso, mas o difícil é cortar, ninguém quer abrir mão, principalmente de privilégios, e aí a gente chega nesse impasse. Não tem de onde tirar dessa forma, não vai ter uma solução mágica. O governo está disposto a comprar essa briga, por exemplo, com uma reforma administrativa? Zero. Mandou uma reforma para o Congresso Nacional, que é um arremendo de reforma. Teria consequências daqui 20, 30 anos. Gente, esquece, não vai dar tempo, tem que ser antes. Não se comprometeu, não fez com que esse projeto entrasse em tramitação. Sabe aquela coisa que se apresenta ali, quase que regimentalmente? Para não dizer que não tá aqui. E foi isso que aconteceu. Então, esse compromisso ainda não foi sentido. Até porque a origem do presidente Jair Bolsonaro é uma origem ligada ao funcionalismo público. Ele foi do Exército até se eleger deputado federal e foi deputado por 28 anos. Ele não teve um emprego privado. Essa é a origem dele. Ele também criou boa parte do seu eleitorado defendendo questões salariais das categorias militares. Difícil chegar lá e aí mudar totalmente de discurso, não é? E é isso que a gente está vivendo agora.